Boa tarde. A TV Brasil está exibindo de hoje até o dia 3 de setembro entrevista com os candidatos ao governo do Maranhão nas eleições deste ano. A ordem e as regras das entrevistas foram definidas previamente com os assessores dos candidatos. Eu e o jornalista Madison Euler faremos 12 perguntas propositivas de temas diversos, com tempo médio de 1 minuto e meio para a resposta. Ao final da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Hoje recebemos o candidato Roberto Rocha. Roberto Rocha nasceu em São Luís, cursou administração de empresas e foi eleito deputado estadual. Depois foi deputado federal por 3 vezes. Atualmente é senador. Hoje integra diversas comissões no Senado, como a de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura e Esporte e de Serviços de Infraestrutura. O primeiro tema é mobilidade. Candidato, quando o senhor foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, enquanto deputado federal, defendeu a utilização do sistema hidroviário no país como uma alternativa menos poluidora e uma forma também de desafogar o sistema de transporte de cargas. E disse que o Maranhão tem um enorme potencial para isso e que só faltava decisão política. Em um eventual mandato de governador, como é que o senhor implantaria esse sistema? Boa tarde. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Madison. Boa tarde, telespectadores da TV Brasil. De fato, o Maranhão é um estado que tem uma riqueza hídrica extraordinária. Não tem no país um estado que tenha um maior potencial hídrico que o Maranhão. São 12 bacias hidrográficas, quase 5.000 quilômetros de rios perenes. É óbvio que nós temos que tirar proveito disso para poder melhorar nossa estrutura logística. Nós, no Senado Federal, temos feito um esforço muito grande para poder revitalizar esses rios. Fizemos seminários pelo Maranhão, debates com as universidades, com os jovens e, finalmente, fizemos agora a entrega do primeiro projeto executivo de revitalização ambiental de um rio maranhense, desde a nascente até a foz, que é o rio Itapecuru, que abastece a nossa ilha de São Luís. Mas com relação à implantação efetiva desse sistema, como é que se daria? É óbvio que você só pode fazer navegação se o rio estiver saudável. Aliás, a melhor maneira de saber se o rio está saudável é se ele é navegável. Os rios do Maranhão eles estão praticamente sem condição nenhuma de navegabilidade. Por quê? Porque estão todos agonizando, todos os rios maranhenses. Depois de nós maranhenses, o que tem de mais importante em nosso estado são nossas águas. Sem água não tem vida, não é verdade? Então nós precisamos revitalizar os rios maranhenses. Revitalizar significa fazer obras de engenharia, de desassoreamento. Precisa fazer repovoamento dos peixes. Para isso é preciso fazer o estudo da ictiofauna, que é o estudo de peixe, de tipo de peixe de cada bacia hidrográfica. Você não pode pegar uma espécie de peixe de uma bacia e colocar na outra. De tal modo que nós estamos fazendo isso em conjunto com a Codevasf. Claro, o governo do estado está totalmente fora desse esforço, que não é de um, mas tem que ser de toda a sociedade maranhense. Ok, candidato, agora a nossa pergunta é sobre saúde. Um dado aí gritante, que inclusive foi abordado aqui no Repórter Maranhão, é que só existe 2 equipamentos de radioterapia nos hospitais públicos, um deles inclusive ainda sem funcionar, né? E em contrapartida existe uma demanda vindo principalmente do interior de pessoas que ficam de 3 a 6 meses esperando por um primeiro exame, por um tratamento que precisa ser contínuo, né? Qual o olhar do senhor em relação a esse problema, esse cenário? Olha, eu acho que o Maranhão precisa ter recursos para o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Esse é um dilema que eu pessoalmente estou vivendo. Agora, é necessário que a gente dê apoio àqueles que já fazem esse tipo de serviço, como é o Hospital Adenor Belo. Eu estou muito à vontade para falar, porque em conjunto com o deputado Eduardo Braide, nós destinamos recursos para que o Hospital Adenor Belo comprasse equipamentos de mamografia digital, para que as pessoas, sobretudo, claro, as mulheres maranhenses, que acorrem todos para esse hospital, possam ter melhores equipamentos. E nós, é evidente que temos em nosso plano de governo a intenção de equipar essas unidades do Estado para que as pessoas que necessitam desses exames possam ser melhor atendidos. Ok. Deputado, com relação à segurança, nosso próximo tema, em um discurso no Senado, o senhor falou que a raiz do mal, né, a raiz da insegurança, residia na desigualdade social e no déficit educacional. E, ao mesmo tempo, o senhor elogiou a criação de um Ministério da Segurança Pública. Então, afinal, assim, as políticas públicas são as políticas públicas ou a repressão que deve nortear o sistema de segurança? Olha, a segurança pública é uma agenda que o Brasil está muito atrasado. É forçoso reconhecer que, ao longo dos últimos anos, houve um avanço na área da saúde e da educação.
Muito precisa ser feito? Muito. Mas houve avanço. Por quê? Porque o Brasil tomou a decisão de municipalizar algumas ações de saúde e de educação. Quando você transfere a ação, você também tem que transferir a dotação orçamentária. Foram criados fundos de saúde e de educação. No entanto, na segurança isso não foi possível fazer. O Brasil tem, pela sua Constituição, no artigo 144, o tratamento igual a todos os municípios. Ou seja, São Luís é igual ao Tasso Fragoso, do ponto de vista constitucional em relação à segurança pública. O município, então, cuida só de guarda municipal. Está errado. É preciso modernizar a Constituição. É preciso tratar diferente os diferentes. São Luís pode fazer muito mais pela segurança. São Paulo pode fazer muito mais. Então, nós queremos fazer com que, junto com o governo federal, por isso que é importante ter um ministério que cuide disso, de todas as polícias e do sistema de segurança pública que passa a ser integrado. Candidato, agora o nosso tema vai ser cidadania e vai ser uma pergunta feita por um telespectador aqui da TV Brasil. Vamos acompanhar. Nós queremos saber, no plano de governo de vocês, qual é a política voltada para a população em situação de rua do Maranhão. Porque no Maranhão não tem nenhuma política voltada para a população em situação de rua do Maranhão. A gente viu aí um representante do movimento de população de rua questionando justamente sobre as políticas públicas voltadas para esse segmento. Olha, o Maranhão efetivamente necessita de ter desenvolvimento econômico. Nada será feito dentro de políticas sociais se não tiver dinheiro, gente. O dinheiro do social vem do econômico, do desenvolvimento econômico. Não existe lugar nenhum nesse planeta em que houve avanços sociais sem haver avanço econômico. O Maranhão tem uma política econômica absolutamente equivocada, uma política que privilegia o Robin Hood e as avessas, tirando do mais pobre, mandando para o mais rico. Se não houver uma mudança estrutural na base econômica do Maranhão, e é evidente que a economia só avança se avançar a política. E avançando a política, avanço econômico, avanço social. Aí sim, porque como é, por exemplo, a principal obra social? É emprego, é trabalho. E como é que gera trabalho? Chegar nesse pessoal que não é nem mapeado, candidato. Gera trabalho com desenvolvimento econômico, com emprego. Entende? Claro que a gente vai poder pegar, e está na internet, um monte de resposta para isso, dizendo que pode fazer casa do albergue, que pode fazer casa daqueles que estão em condição de moradores de rua e etc. Tal. Isso tudo pode ser feito, compreende, Madison? Mas é necessário cuidar de gente com responsabilidade. Nós não podemos ficar administrando só a pobreza, nós não podemos ficar alimentando só a pobreza, nós não podemos ficar fazendo apenas a exploração política da pobreza. Esse Estado não é pobre, esse Estado é um Estado rico, porém com muitos pobres, injusto e desigual. Agora, ele não é pobre, é um Estado que tem base aérea, tem polo agrícola, é um Estado que tem muita riqueza natural, um Estado que foi abençoado por Deus, que tem um povo trabalhador. Agora, é um Estado que tem a maior pobreza de espírito público, porque a elite política, ao longo de décadas, apenas quer explorar politicamente a pobreza. Não quer povo, não quer cidadão, quer Candidato, massa, porque aí manobra mais fácil. Próximo tema é meio ambiente. Ano após ano, o Maranhão sofre com o problema das queimadas. Os números deste ano até foram um pouco menor do que o ano passado até o momento, mas ainda já é o segundo no ranking dos estados brasileiros, com mais de 7.300 focos. Como evitar essa ameaça que todos os anos acontece? Esse é mais um retrato da pobreza do Maranhão. Ou seja, o maranhense ele tem quase 2/3 da população economicamente ativa voltada para o setor primário. Essas pessoas que vivem na roça, eles operam o seu trabalho de forma muito arcaica, né? Ainda é na agricultura de toco, queimando, porque não tem outra forma de fazer, entende? É como os índios faziam lá nos primórdios. Então é preciso, como eu insisto, que a gente vai dar um salto de qualidade se a gente conseguir colocar o Maranhão nos trilhos do desenvolvimento. Claro que, enquanto isso, tem muita coisa a fazer. Nós estamos fazendo. Nós adquirimos agora milhões de reais de máquinas e equipamentos para os pequenos produtores. Mas a gente sabe também que parte dessas queimadas são queimadas criminosas, que são proporcionadas, né, são feitas por madeireiros que têm a intenção de expulsar os indígenas dentro dos seus territórios. Também acontece isso. Bom, mas aí é caso de polícia.
No caso de polícia, tem que ser tratado como a questão de polícia. E tem o IBAMA, que tem os órgãos de repressão para cuidar disso. Eu digo, de um modo geral, que o Maranhão tem muitas queimadas, porque o Maranhão é um estado que está numa faixa de transição, Luanda, entre o semiúmido e o semiárido. O Maranhão tem 3 biomas dos 6 biomas brasileiros. O Maranhão tem uma riqueza natural muito grande. É um ativo muito grande que tem muito atrativo econômico. Agora, o que falta ao Maranhão, eu insisto, é investimento. Para ter investimento é preciso ter segurança, confiança. E o ambiente político que se instalou no Maranhão, de um regime que não deu certo em lugar nenhum do mundo, que é o comunismo, afugenta qualquer investimento. Ok, continuando aqui nossas perguntas com o senador Roberto Rocha, do PSDB. Nosso tema agora vai ser cultura. O senhor falou anteriormente em um dos seus discursos sobre do potencial do Maranhão em relação à produção cinematográfica. Como é que esse trabalho, como é que isso pode ser alavancado aqui no estado que até o momento não tem essa tradição em larga escala? Olha, o Maranhão tem uma riqueza cultural imensa. Nós conhecemos, né, o nosso folclore, as nossas riquezas culturais. Claro que é preciso incentivar de forma a que essas manifestações culturais possam ter mais segurança quando na época dos festejos. Há uma correria muito grande em cima dos municípios, em cima do Estado, em busca de apoio financeiro. É preciso que tenha um mínimo de previsibilidade na aplicação desses recursos. Não dá para essas manifestações culturais ficar à mercê da vontade política. Tem que ter, no Maranhão, um gerenciamento mais técnico empresarial, focado em resultados, que possa trazer previsibilidade. A execução orçamentária tem que ter lá a previsão do que é para a cultura. Não dá para depender do humor e da boa vontade de quem eventualmente esteja na Secretaria de Cultura ou no governo do Estado. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta o candidato Roberto Rocha continua a responder as perguntas. Até já! Olá, voltamos ao segundo bloco da entrevista com o candidato Roberto Rocha e o tema agora é diversidade. Temos também uma outra pergunta do telespectador, vamos acompanhar. Nós temos um plano estadual de políticas públicas construído que o movimento LGBT há anos busca a sua implementação e transformá-lo em um plano de política do Estado. A pergunta é o seguinte, candidatos: se eleito for, o movimento LGBT do Maranhão poderá contar com a sua implementação desse plano que vai agregar saúde, educação, trabalho, segurança pública para esse segmento? Vou repetir a pergunta. Na verdade, o que ela quer saber é como é que o Estado vai implantar um plano LGBT que pode contar com a implementação de diversas políticas públicas, saúde, educação, trabalho, segurança pública, para esse segmento. Olha, sinceramente, eu acho que esse público LGBT é um público como qualquer outro. Isso é uma questão de opção de cada um. Então, ele tem que ter direito à saúde, à educação, à cultura, do mesmo jeito que qualquer outro cidadão maranhense. Tá? Claro que a gente não pode desconhecer que a sociedade ainda tem muitos preconceitos, mas isso é uma questão que está sendo amadurecida no país inteiro. Não é? Nós não podemos desconhecer que hoje a própria televisão enfrenta essa realidade de forma diferente que enfrentava algumas décadas atrás. E, claro, nós, no governo do Estado, temos uma visão muito moderna, muito aberta para essa questão, sem nenhum tipo de preconceito. Nós vamos dar a eles aquilo que eles têm direito, como qualquer cidadão maranhense. Mas aí, como o senhor disse anteriormente, não seria o caso de tratar os mais diferenciados de uma forma diferente? Mas qual a diferença que tem na hora de se cuidar da saúde de uma pessoa que tem que é homossexual ou muitas vezes heterossexual? essas pessoas nem têm acesso à saúde direito porque já o próprio sistema de saúde não sabe como atender aquela pessoa que é de um outro segmento, de uma outra opção sexual. Por exemplo, na própria anamnese, nas perguntas que fazem, eles não levam em consideração exatamente a forma como eles vivem, a forma como é que eles se relacionam. Seria um outro tipo de recepção, de acolhimento. Claro que se, eventualmente, houver uma atenção especializada, é preciso que o sistema de saúde cuide disso. É preciso que tenha uma atenção especializada. Como tem para o idoso, como tem para a criança, como tem para o jovem, pode ter também para esse. Eu é que
sendo leigo no assunto, porque não é minha área médica, eu como cristão, como cidadão, como administrador de empresa, eu entendo que não há que ter diferenciação entre cidadãos, entende? Não existe doente municipal, nem estadual, nem federal. Existe o cidadão que precisa de atenção à saúde, aos cuidados. E a mesma coisa é um negro, é um branco, é um hétero, é um homossexual, tanto faz para mim. Candidato, a nossa próxima pergunta é sobre comunicação pública. É um segmento que acaba dando voz e uma maior voz de pluralidade, principalmente para essas minorias LGBT, inclusive, que a gente acabou de ver a pergunta aqui. Mas, em contrapartida, a gente tem uma mídia aí concentrada em dar voz a apenas alguns segmentos, né? E na administração estadual, na maioria dos estados, não existe sequer um plano de mídia voltado para a comunicação pública, que dê voz a essas populações. Existe algum planejamento ou algum plano do senhor em relação à comunicação pública a ser implantada aqui no estado do Maranhão, que diferencia do que a população entende erroneamente como comunicação estatal? Desculpa, mas eu queria entender melhor a sua pergunta. A comunicação pública em relação a quê? A comunicação pública, a missão dela, uma das missões dela é dar voz, dar pluralidade justamente para aqueles segmentos da sociedade, dentre outras coisas, mas para aqueles segmentos da sociedade que acabam não tendo voz na mídia comercial, por questões de interesse dessa mídia comercial que é altamente concentrada, né? E o que a gente vê nos estados é que não há um plano de comunicação pública que seja desvinculado do estatal. Existe alguma pretensão, alguma colocação do senhor a respeito da comunicação pública, de se implantar algo aqui no Maranhão? Bom, comunicação pública é para divulgar os atos de governo. Aí seria a comunicação estatal. Comunicação pública é para divulgar os atos do Estado, da administração estadual, entende? É evidente que nós temos que dar o máximo de transparência para os atos do governo, está na lei. Está na lei isso. Isso aí é da rotina administrativa. Agora, é evidente que a comunicação, os órgãos de comunicação, por serem concessão de serviço público, qualquer um deles, ninguém é dono de rádio ou de televisão. Você pode ser dono do prédio, do carro, do equipamento, mas aquilo é do povo, aquilo é público. E o governo pode, sim, criar políticas para poder dar maior condição para que tenha uma comunicação mais plural. Aí está certo, mas eu até compreendo que isso é uma tarefa muito mais de política do governo federal do que propriamente do governo estadual, até porque a concessão não é do governo do estado. Bom, próximo tema é economia. Recentemente, durante a paralisação dos caminhoneiros, vimos muitas cidades, entre elas São Luís, sofrer com o problema do desabastecimento, né? A situação foi agravada, foi mais agravada ainda, porque a maior parte daquilo que nós consumimos não é produzido no estado. Como equilibrar essa situação? Você percebeu, Luanda, que no Maranhão nós tivemos poucas estradas engarrafadas naquele período da greve dos caminhoneiros? Por quê? Porque nós não temos carga. Tudo que tem no Maranhão sendo consumido vem de fora. Isso é muito lamentável, você ir no supermercado aqui ou numa feira e verificar que tudo vem de fora. Até coisas básicas vêm de fora. Então, nós temos no nosso plano de governo a ideia de fazer, aliás, já estamos fazendo. Muito daquilo que a gente está dizendo que vai fazer no governo, nós só vamos acelerar as providências, porque já estão sendo feitas. Por exemplo, nós estamos implantando no Imperatriz e Balsas 2 perímetros de irrigação, para poder fazer daquela região uma nova petrolina. O insumo básico na irrigação é água e energia. Aí nós estamos fazendo 9 barragens, grandes barragens, porque é um erro pegar água para irrigação do poço ou do rio. Nós não podemos fazer isso, porque isso concorre com o consumo humano. Nós temos que represar a água. Quando você represa a água, você cria 3 condições. Você controle hídrico para abastecimento humano, atividade produtiva como pesca, como irrigação e área de lazer. Entende? E também estamos fazendo um projeto de energias placas fotovoltaicas, placa solar, para poder o Maranhão, aos poucos, ele migrar para a energia solar. Nós temos um programa no nosso plano que chama Maranhão Solar, que é em parceria com o Banco do Nordeste, que tem uma linha de financiamento barato, que é o FNE Sol, para que esses pequenos produtores eles possam adquirir placas solares com redução na alíquota do ICMS, para ajudar
no pagamento do financiamento. Isso é muito possível. Isso não era permitido para pessoa física, só para pessoa jurídica. Mas através de uma ação nossa, junto ao Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste também está colocando agora para as pessoas físicas. Ok. Candidato, a nossa próxima pergunta é sobre esporte. Se fala muito da questão de articulação entre escola e esporte. Dentro do seu programa de governo existe a criação das Vilas Olímpicas em alguns municípios. Queria que o senhor explicitasse como é que isso pode ser implantado, com que recursos e principalmente uma preocupação com manutenção desses equipamentos posteriormente. De fato, as escolas elas precisam ser cada vez mais humanizadas, não é? A escola necessita ter esses equipamentos. Poucas as escolas do Maranhão têm quadras poliesportivas, porque elas funcionam para o esporte e para diversas outras atividades. Nós temos feito muito isso no Maranhão, na função de deputado e de senador. Claro que, como governador, a gente pode fazer muito mais, porque a gente exerce uma função legislativa com status até de executivo. Isso até me cria algumas dificuldades, porque algumas pessoas comparam o senador com o governador. Não pode comparar. Eu não sou do executivo, eu sou do legislativo. A mim cabe, como limite constitucional, legislar e fiscalizar. Quem executa é o executivo. Quando eu falo que estamos executando algumas ações, eu estou me valendo do executivo federal, do órgão como o Codevasf, que é um órgão importantíssimo, que não atuava no Maranhão inteiro, mas através de um projeto de lei do senador Roberto Rocha, atua em todo o território maranhense. Aliás, eu quero aqui lançar um desafio. Qual o senador que em 8 anos conseguiu produzir a metade em matéria de produção legislativa do que o senador Roberto Rocha em 3 anos desse mandato? Próximo tema, educação. O senhor é autor de um projeto que cria a Universidade do Sul do Maranhão, em Balsas, Imperatriz e Grajaú, naquele polo. Mas também existe já um projeto em andamento, já funciona, a UEMASul, e tem um projeto similar. Como o senhor adequaria essas duas universidades, uma universidade federal e uma estadual? Tem algum plano para a universidade estadual também? Olha, a universidade estadual já existe no Maranhão, em São Luís tem a Universidade Federal e a Universidade Estadual. Acontece que o estado do Maranhão é um estado maior que São Paulo. O Maranhão é quase do tamanho do Japão, da Alemanha, da Itália. Então é evidente que, se você for ver no Nordeste, todos os estados do Nordeste têm mais de uma universidade federal. O Ceará deve ter 4, a Bahia deve ter umas 7. O Maranhão é o único que só tem uma. Ou seja, não tem cabimento. Desde que fui deputado federal, a gente apresentou o projeto para criar a Universidade Federal do Maranhão do Sul. Agora estamos no Senado com esse projeto. Nós vamos criar a Universidade Federal do Maranhão do Sul, a UFMA-Sul, que terá como campus a Imperatriz, Grajaú, Balsas, inicialmente. Em seguida vai ter a Açailândia, Barra do Corda e Estreito. É necessário descentralizar. Por que vocês acham que durante muito tempo se criou um sentimento de criar um novo estado? Exatamente na região mais rica do Maranhão. Porque lá pulsa forte uma comparação entre o Maranhão e o antigo Goiás, hoje Tocantins. A região mais pobre do Maranhão, a Baixada, por exemplo, coitada, não pode nem comparar. Não tem com o que comparar. Aquela ainda tem como comparar do outro lado do rio Tocantins. Então, é preciso que a gente descentralize as ações do governo. Por quê? Porque o Maranhão está na periferia do mapa brasileiro. É evidente que na nacionalização da opinião pública que demora mais chegar a informação. E dentro do Maranhão, a capital também está na periferia. Diferente do Piauí, que está a capital no meio do estado. Então, nós precisamos descentralizar ações de governo, fazer com que o governo seja presente em todo o território maranhense. Perfeito. Candidato, o nosso próximo tema vai ser direitos humanos. O Maranhão está aí no topo do ranking de casos de violência no campo envolvendo quilombolas, índios, líderes de comunidades tradicionais. Quando se trata da questão de terra, essa titulação depende do governo federal. Mas, em contrapartida, a questão das investigações e da impunidade passa pela seara do governo estadual. E o que se questiona muito é que se passam muitos anos, né, para se julgar, até mesmo para se investigar. E que resposta o senhor pode dar para essas populações em relação à parte que compete ao Estado? Olha, Madison, foi feito recentemente pelo governo federal, através do IPEA, uma pesquisa que eles chamaram de IVS, Índice de Vulnerabilidade Social. Lamentavelmente, o nosso estado é o estado que apresentou o maior índice de vulnerabilidade social, população mais vulnerável do Brasil. Eu mesmo apresentei um projeto no Senado, que foi já aprovado,
que dobra a merenda, a per capita da merenda escolar nos municípios de extrema pobreza no Brasil. São 470 municípios. Desses 470, 108 são no Maranhão. Um quarto do Brasil é no Maranhão, metade dos municípios maranhenses. Ou seja, a gente está fazendo isso para dar aqueles brasileirinhos e brasileirinhas que estão lá naqueles pequenos municípios, absolutamente pobres, uma condição mínima de alimentação. Então o Maranhão tem uma condição de vulnerabilidade muito grande. O que eu fiz agora com o presidente da República? Nós temos aqui ao lado uma base aérea fantástica, 2 graus abaixo da linha do Equador, Alcântara, o melhor lugar do planeta para lançamento de foguete satélite. O mundo inteiro querendo investir em Alcântara, $1,5 bilhão por ano, a previsão inicial de investimento privado. Ninguém vai arrendar base aérea, ninguém vai doar para os Estados Unidos ou para ninguém. É apenas uma exploração econômica. Quem é que circula com os passageiros aqui em São Luís? São ônibus privados, um serviço público feito por uma empresa privada. E a TIM, a Oi, e a TAM, e a Gol? É a mesma coisa. Então, nós não podemos... mas tem gente que é contra. Por conta de quê? Dos quilombolas. Olha, Alcântara tem 1.470 km². É maior que a ilha de São Luís. A ilha de São Luís é maior que Hong Kong, que tem 7 milhões de pessoas. A ilha de São Luís é o dobro do tamanho de Singapura, que tem 5,5 milhões de pessoas. Então, o que não falta em Alcântara é terra. E nós estamos propondo agora criar um fundo especial de combate à pobreza no Maranhão, a partir da exploração de Alcântara, com 0,2, ou seja, royalties, para atender quem? As comunidades vulneráveis. Senador, só tem 1 minuto agora para as considerações finais. Olha, eu quero me dirigir ao povo do Maranhão, depois de agradecer muito aqui a Luanda, e agradecer ao Madison, agradecer a todos que fazem aqui a TV Brasil. Agradecer o seu privilégio da sua audiência e dizer que sou maranhense com muita honra e com muito orgulho. Faço política sem ser político profissional, tento fazer com profissionalismo. Eu sou um sobrevivente da política maranhense, filho de político tradicional que conseguiu se estabelecer na política, fazendo a boa política. Você nunca viu o nome de Roberto Rocha naquele esgoto enferrujado da Lava Jato da televisão. Você nunca vai ver. Eu consigo movimentar muitos milhões de reais para os Maranhão e para os maranhenses. Eu consigo fazer do meu mandato um instrumento de trabalho. E eu quero ver esse Estado rico. Eu quero ver esse Estado dividir sua riqueza com a população. Eu quero ver o povo ser sócio do Estado do Maranhão, dessa riqueza que circula pelo Maranhão diariamente, na forma de minério, de alumínio, de soja, mas que vai para outros lugares do mundo gerar emprego e renda. E os maranhenses, sobretudo de São Luís, ficam literalmente a ver navios. Nós não podemos continuar assim. E é por isso que sou candidato a governador. É por isso que conto com seu voto para transformar essa realidade, transformar a política do Maranhão, para transformar a economia do Maranhão e transformar a realidade social do nosso Estado. Muito obrigado a você. A gente agradece a participação do senador Roberto Rocha, candidato ao governo do Estado nas eleições de 2018. Agradecemos também a presença do jornalista Madison Euler. Obrigado. E a gente fica por aqui. Hoje ainda tem a edição diária do Repórter Maranhão às 5h15 da tarde. Amanhã voltamos com a série de entrevistas especiais no programa Repórter Maranhão Eleições 2018, às 12h30. A candidata convidada nesta terça-feira será Rosiana Sarney. Uma boa tarde e até amanhã.